Nós estamos recebendo em nosso estúdio o presidente do Sistema Fé e Comércio, Sesc Senac, Valdeci Cavalcante. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, prazer. Bom, doutor Valdeci, o senhor veio aqui para falar de um momento ímpar, né? O senhor está, se não me engano, o quarto livro sendo lançado. É verdade. Agora vai ser na próxima sexta-feira lá em Parnaíba, a oportunidade que o senhor também torna-se membro da Academia Parnaibana de Letras. Parabéns. Que livro é esse, por favor? Bem, o Oriente Médio, ele representa menos de 6% do que é o planeta Terra, né? Nós temos mais de 500 milhões de quilômetros quadrados e o Oriente Médio é apenas uma célula desse grande planeta. Mas o Oriente Médio todo dia está no noticiário. Verdade. Por quê? Porque o Oriente Médio é a região mais estratégica do globo terrestre. O Oriente Médio tem o maior reserva de petróleo hoje, que é 65% do petróleo. Todas as riquezas do mundo passam pelo Oriente Médio. Se você ficar ali no Estreito de Bósforo, na cidade de Istambul, você vê 500 navios passando por dia, cruzando da Europa para a Ásia e da Ásia para a Europa. Estrategicamente então, colocado. Estrategicamente ali. Então, por isso é que as grandes potências do Ocidente, há muitos anos, vêm tentando ocupar o Oriente Médio. E os árabes que residem na Península Arábica, desses 15 países que compõem o Oriente Médio, eles só se defendem dessas invasões, né, das grandes potências. Porque as grandes potências, na verdade, quando elas começaram a ficar industrializadas, elas buscaram conquistar colônias para obter matérias-primas e outros recursos para gerenciar suas indústrias. Então, o Oriente Médio é um berço para isso. Então, esse Oriente Médio tem essa história toda, a história de religião, tradição, valores, cultura, desenvolvimento, e uma região riquíssima, e de um povo muito bom, um povo muito ético, um povo muito que recebe muito bem, e um povo que tem uma riqueza cultural muito grande. Maravilha. Deixa eu mostrar aqui esse livro, por favor. Oriente Médio, História, Religião, Tradição, Valores, Cultura e Desenvolvimento. Por favor, você pode dar um close aqui? Pedir para o Ciclope fazer isso aqui, ó. Tá bom aqui? Vamos aqui, Ciclope. Bom, esse livro, o senhor mostra realmente em detalhes cada uma dessas, digamos assim, dessas fases, dessas características do Oriente Médio? Bem, nós estamos escrevendo uma coisa muito séria. Quem lê esse livro vai entender o Oriente Médio, que muitas pessoas, na sua grande maioria, não sabem o que é o Oriente Médio. As pessoas têm, nós estamos tentando tirar esse estereótipo que está sobre os árabes, sobre a Península Arábica. Então as pessoas só lembram do Oriente Médio, aparece na imprensa, sendo um jornalista americano sendo degolado, cortando o pescoço com a faca. Não existe nada disso. O muçulmano, ele não pratica isso, até para matar, para abater um animal, para alimentação, eles abatem com respeito e procuram fazer com o mínimo de dor possível. Então, o que aconteceu no Oriente Médio é uma invasão frequente, muito grande, de milicianos europeus e do mundo todo que vão formar exército em busca de ganhar dinheiro através dos conflitos. Você vê que as armas são produzidas, não são do Oriente Médio? Os Estados Unidos, o Barack Obama vendeu mais de 2 bilhões e 400 milhões de armas para o Oriente Médio. O que acontece hoje? Os Estados Unidos controlam o mundo. Sim. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, eles já dominaram todo o Oriente Médio, com exceção hoje, digamos assim, da Síria. Por quê? Porque a Síria é o país do Oriente Médio onde a Rússia tem uma base. Ali o regime Bashar al-Assad. Então, os Estados Unidos hoje só luta contra a Síria. Por quê? Porque eles querem derrubar o Bashar al-Assad, justamente para derrubando o presidente sírio, eles também vão expulsar os russos da Península Arábica, como fizeram quando expulsaram os russos do Afeganistão. Então, os Estados Unidos, eles contratam hoje milícias. Uma milícia cruel que tem lá hoje, que eles chamam de uma milícia armada, mas na verdade é um grupo terrorista muito cruel, é a Frente al-Nusra. Ela é financiada por quem? Financiada pelos Estados Unidos. A Al-Qaeda foi criada por quem? Foi criada pelos Estados Unidos para expulsar os russos do Afeganistão. Você acredita, então, que parte do Ocidente, entre eles, evidentemente, os Estados Unidos, hoje estão provando o próprio veneno? Claro. Então, você vê, até o Estado Islâmico foi criado pela CIA. As pessoas vão ter que encontrar tudo nesse livro aqui. Eu estou contando em detalhes todas essas histórias sobre a religião, sobre os conflitos, sobre a economia, sobre a cultura,
do Oriente Médio. Agora eu estou contando uma história séria, muito Sim. séria, agora de uma forma muito simples, muito fácil, porque eu li muito quando era criança a história das Mil e Uma Noites. Então eu tô com Sherazade, se eu não me engano. é da né? Sherazade. A história de Sherazade, A né? história de Sherazade, que ela conta a história para o seu namorado lá, para que não fosse abatida por ele. Então, esse livro aqui eu estou contando uma história séria, eu falo da história de 6.000 anos, eu falo da geografia, que tem muita gente que não sabe nem onde é que fica o Oriente Médio, tem gente que não sabe o que tem a Europa Ocidental, a Europa Oriental, não conhece a geografia da região. Eu estou falando da história, da geografia, da economia, da cultura, da religião e dos conflitos. Sim. E como eu disse, falando uma coisa séria, mas numa linguagem simples, como se fosse assim, escrevendo para crianças. Maravilha. Ou seja, todo mundo que lê vai entender o que eu estou dizendo nesse A sua livro. fonte de pesquisa aqui. Viagens em loco e também 50, 60 anos de estudo sobre o Oriente Médio. Eu tenho uma paixão pelo Oriente Médio. Então, tudo que se fala no Oriente Médio, eu abraço e leio com muito carinho e com muito interesse, porque eu tenho um respeito muito grande pelo povo do Oriente Médio. O que acontece é que a imprensa ocidental faz muitas reportagens escandalosas, colocando o Oriente Médio em segundo plano, exaltando mais a cultura ocidental. Então, tem coisas aqui que você, quando você lê, você vai entender por que esse interesse maior da imprensa ocidental em desqualificar a Península Arábica. Por quê? Porque eles querem dominar. Então, as pessoas querem dominar um outro, procura colocar estereótipos em cima desse grupo. Exatamente. No sentido de dominar esse grupo. Então, o que acontece hoje é o sentimento da dominação sobre a Península Arábica, onde está a maior riqueza do mundo hoje. Aproveitar o senhor que possa fazer o convite aos parnaibanos de toda a região para o lançamento do livro lá em Parnaíba, por favor. Bem, nós estamos lançando o livro agora, dia 13, sexta-feira, em Parnaíba. Esse livro é um livro diferente e eu espero contar com a presença dos meus conterrâneos lá no Palácio de Eventos, no Castelo de Eventos, às 19h30, a oportunidade que estaremos tomando posse também na Academia Parnaibana de Letras. Muito obrigado. Tá certo, obrigado também ao senhor. Parabéns pelo livro. Eu, em breve, adquiri um também para conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Vamos lançar e vamos distribuir com os amigos. Muito obrigado, então. Bom, você